Bom, depois de muito tempo eu quero voltar a pregar um pouco no Antigo Testamento. Então, talvez uns 3 domingos aqui eu quero trabalhar com vocês alguns dos profetas do Antigo Testamento. E hoje vamos começar com o mais antigo dos profetas, o profeta Oséias. Isso pensando nos livros escritos. Porque quem é conhecedor da Bíblia se lembra que Elias e Eliseu foram profetas de destaque, assim como Samuel antes deles. Foram profetas que tiveram um ministério bem sucedido, e a história de Israel está imbricada com a atuação desses profetas. Samuel é o profeta que unge o primeiro rei, Saul, e unge o segundo, Davi. Então, Samuel é a transição do período dos juízes para a monarquia. E Elias e Eliseu vivem numa época já bastante posterior, já temos aí alguns séculos, e há uma diferença muito grande no ministério de Elias e Eliseu com o ministério de Samuel. Mas é ainda uma época em que não se escrevia, os profetas não tinham as suas profecias escritas. Nós temos o livro de Samuel, porque o livro leva o nome dele, mas na verdade, o livro que conta o período de Samuel. Foi escrito pelos profetas posteriores. As profecias escritas, as profecias registradas, reunidas em um livro, começam depois de Elias e Eliseu. E o primeiro grande profeta é Oséias, profeta no Reino do Norte, nas tribos do Norte. E o grande tema de Oséias é a idolatria. É um profeta que vive experiências estranhas. Deus fazia algumas coisas que, graças a Deus, que Ele não faz com a gente. Mas Ele chamou Oséias, esse é o capítulo 1 do seu livro, ele diz assim: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Alguns acham que isso é simbólico, não é literal. Deus manda Oséias se casar com uma mulher que se prostituía. Talvez ela fosse apenas uma mulher que havia sido rejeitada pelo seu marido, ou talvez ela fosse uma filha que o pai não casou e não tivesse como se sustentar. Não é? A prostituição não deve ser encarada naquela época como ela é hoje, tá bem? Mas era uma mulher com quem um homem consagrado a Deus normalmente não escolheria casar. Mas Deus fala para ele: case-se com uma prostituta. E ele vai e se casa com Gomer, filha de Diblaim, e tem filhos com ela. O objetivo de Deus é usar o profeta como uma metáfora para o seu povo. Oséias se casa com uma prostituta porque Deus era casado com Israel. E a mulher de Oséias é uma mulher infiel, assim como Israel era uma esposa infiel para Deus. Oséias tem dois filhos, não é? A primeira filha, melhor dizendo, é posto o nome de Lo-Ruama, que significa não meu povo. Depois de ter Lo-Ruama e ela ser desmamada, ela fica grávida mais uma vez, dá à luz um filho, e o nome posto no menino é Lo-Ami, aquele que sem compaixão, não compadecido, aquele que não recebeu compaixão. Então Deus está, por meio dos filhos de Oséias, dizendo a Israel: vocês não são meu povo e eu não terei compaixão de vocês. Por quê? Por causa da idolatria. A gente sabe que o primeiro mandamento é: não farás, aliás, não terás outros deuses além de mim. Eu, o Senhor teu Deus, sou o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa da terra, nem de animal, nem de homem, nem de coisa do céu. Não tentem me representar. Então Deus institui com o seu povo, aqueles com quem ele tinha uma aliança, e essa aliança era anunciada desde
o nascimento de cada um dos homens, porque eles eram circuncidados. Então eles eram o povo de Deus, eles deveriam adorar somente a Deus. Mas eles se sentiam atraídos pelos cultos dos povos da terra, dos povos vizinhos. Então eles se curvavam a outros deuses. E principalmente nos dias do profeta Elias, Elias se casa com uma princesa fenícia. Quem lembra o nome dela? Hein? Elias não, desculpa. Acabe se casa com... O rei Acabe se casou com uma princesa fenícia. Quem assistiu a novela da Record sabe o nome dela. O nome dela é Jezabel. Né? E é interessante que a novela a caracteriza de uma forma bastante estereotipada, né? Pintura, tal, coisa assim. Teve uma novela sobre isso ou eu estou enganado? Teve, né? Teve uma novela, né? Eu não vi, não. Mas eu sei que teve essa parada aí. Então, Jezabel é a desgraça de Israel. Porque ela induz o rei Acabe a adorar Baal, o deus fenício da fertilidade. E começam a surgir profetas de Baal. Os sacerdotes, vamos dizer assim, que oficiam a Baal. Então Israel se desencaminha de uma forma muito grande nos dias do rei Acabe, que são os mesmos dias de Elias, e Elias é o profeta que se opõe ao rei. Um dia eles se encontram e Acabe fala assim para Elias, aí está o perturbador de Israel. E o Elias responde para o rei, perturbador de Israel é você, que induziu o povo todo ao pecado. Então, está lá na história, no livro dos reis, né? O livro dos reis de Israel e Judá. Você vai encontrar lá a história de Elias, de Acabe, Jezabel. E depois disso, depois desse período, o culto a Baal não termina. Israel continua cocheando entre dois caminhos. Aquele ato teatral de Elias no Monte Carmelo, aquele sacrifício, aquela matança, aquela carnificina dos profetas de Baal, 850 homens são mortos. É uma coisa sanguinária, né? Mas isso não tira do povo a idolatria. Às vezes a gente acha que é fácil resolver problemas que estão entranhados, mas não é. Então o profeta Oséias se levanta, é mais um profeta que vem denunciar o pecado de Israel, só que não apenas com palavras. No seu gesto de casar-se com uma mulher prostituta, ter uma filha e dizer que essa filha se chama não meu povo, e ter um filho dizendo não terei misericórdia, por meio da sua família, Oséias está dizendo, Israel, Deus tem visto tudo o que vocês fazem. Mas, por que Deus manda um profeta? Deus manda um profeta para anunciar a misericórdia. E eu quero pedir aqui, projete aqui a letra agora, por favor, senão vocês vão tentar ler a Bíblia no escuro, o que não é fácil. Livro do profeta Oséias, no capítulo 2, a partir do verso 14. É uma mensagem de esperança. Deus está dizendo que vai reconciliar-se com o seu povo. Oséias 2:14. Daqui a pouco chega lá. Portanto, eis que eu atrairei. Deus está falando com Israel como se eles fossem uma esposa, uma mulher. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor, Acor significa calamidade, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz Yahvé, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca o nome dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra.
Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Coisa boa, né? Deus iria amansar os animais selvagens e fazer cessar a guerra. Um salmo diz, ele quebra o arco e despedaça a lança. Era isso que Deus faria. Farei de você, verso 19, a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade. E você conhecerá Yahvé. Naquele dia eu responderei, diz Yahvé. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel, o Senhor semeia. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, e para Lo-Ami direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Uau! Que texto maravilhoso. Que profecia linda de uma reconciliação de Deus com o seu povo. É Deus se lembrando que um dia ele disse a Abraão, farei uma aliança com você, eu te multiplicarei. Teus filhos serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Essa é a parte de Deus. Quanto a você, Abraão, circuncida todo macho nascido ao 8º dia. Essa era a parte dos descendentes de Abraão na aliança. O que Deus queria quando decidiu formar o povo num ventre estéril de Sara, depois no ventre estéril de Rebeca, e por meio da eleição, escolher a descendência de Jacó, rejeitando Esaú. O que Deus queria? Deus queria um povo que fosse seu, que o amasse, que o servisse de todo o coração, um povo que o escolhesse, um povo que respeitasse a sua vontade. A lei de Moisés foi dada para que ela servisse de exemplo para as outras nações. Israel nunca foi uma finalidade em si mesmo. Israel foi escolhido como um meio pelo qual Deus anunciaria às nações o seu amor, a sua justiça. Isso que ele fala aqui com eles, farei de você minha esposa em justiça, juízo, bondade, misericórdia, fidelidade. Deus queria que Israel fosse um exemplo para os outros povos do que é justiça, do que é juízo. Juízo aqui tem mais a ver com sabedoria, entendimento, tem a ver com bondade, com misericórdia, com fidelidade. Deus queria, por meio da sua relação com Israel, ensinar a todos os povos do mundo que Ele é o único, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele não pode ser criado, que Ele não pode ser representado, que Ele não é um ídolo morto, que Ele não é um pedaço de pedra, que Ele não é resultado da fundição de ouro ou prata, que Ele não é obra de um artífice, mas Ele é aquele que no princípio criou os céus e a terra. Deus queria, por meio de uma nação que não existiria, não fosse a sua intervenção, não fosse o seu milagre. Por isso é razoável dizermos que havia um propósito específico em Israel, porque eles não existiriam, não fosse o Senhor abrir o ventre estéril de Sara e de Rebeca. Então eles são um projeto de Deus com uma finalidade maior: anunciar a glória do Senhor. Quando Isaías profetizou, a glória do Senhor cobrirá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Deus sempre quis ser conhecido entre as nações. Como Isaías profetizou, cantai louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor.
Exultem, proclamem a glória do Senhor. Saiba-se entre as nações os grandes feitos do Senhor. Mas Israel não foi fiel. Israel não cumpriu a sua parte, se deixou seduzir pelos ídolos. Daí o profeta ser exatamente uma metáfora precisa, uma demonstração da relação rompida de Deus com Israel e Oséias numa relação complexa com a sua esposa e seus filhos. Mas a promessa de Deus é o quê? Eu te chamarei e te levarei para o deserto. Eu vou falar ao teu coração, eu vou devolver as tuas vinhas e vou transformar a calamidade em esperança. Então Deus está dizendo, e naquela época isso tudo aconteceu, os assírios, que seriam mais ou menos um povo que está lá no meio do Iraque hoje, invadiram aquela região e conquistaram, destruíram as cidades, levaram o povo para o exílio. Eles sofreram muitas coisas, eles comeram o pão que o diabo amassou, como alguns gostam de dizer, não é? Eles sofreram muito, mas Deus disse, mas depois, nesse deserto, nesse sofrimento, nesse exílio, eu vou atrair você. E você vai me amar e nós vamos restaurar a nossa relação. Ok, isso é Israel. Será que hoje essa mensagem nos alcança? Adoramos ídolos? Adoramos imagens que representam deuses que não existem? Não. Alguém sabe onde há um templo consagrado a Baal, a Moloque, a Astarote, a Diana dos Efésios, os deuses do passado? Aonde se adoram os imperadores romanos? Onde é que se queima incenso para algum imperador romano? Não, a idolatria daqueles dias, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, já não nos alcança mais. Não é essa a realidade que nos alcança. Mas ainda corremos o risco de sermos uma esposa infiel a Deus. Não estou pensando mais em Israel, estou falando agora da igreja. E não necessariamente de uma igreja local. Vamos pensar na cristandade. Vamos pensar no grande povo de Deus que está espalhado aí pela terra. Será que nós, cristãos do século XXI, podemos ainda nos tornar idólatras? Sim. A primeira idolatria mais visível, escancarada e está declarada hoje em dia é aquela que Jesus já anunciou. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Literalmente está escrito lá Mamon, mas algumas versões mais novas já trazem riquezas, porque Mamon era o Deus das riquezas. Sem dúvida, vou chover no molhado, todo mundo já ouviu isso aqui, as riquezas são uma idolatria hoje em dia. O próprio apóstolo Paulo, já naquele tempo, nas suas cartas, disse que a avareza, o amor ao dinheiro, era uma forma de idolatria. E hoje, sem dúvida, a riqueza é um ídolo, que muita gente venera e adora. Muita gente sonha ficar rico. Se Deus der riqueza para você, desfrute, é bênção. Mas às vezes a riqueza também é laço. A riqueza pode ser algo que abençoa muita gente. E a riqueza pode ser uma oposição ao próprio Deus. Sem dúvida, muita gente hoje está procurando um jeito de ficar rico. É só analisar, eu não sou especialista nisso, mas quantos seguidores tem aqueles que... Pablo Marçal, né? Pablo Marçal é o rico do momento, né? Digamos assim, né? Pablo Marçal, e agora tem o rico norte-americano. É engraçado essas brigas, né, gente? Lula brigando com o, como é que chama lá, o Elon Musk. Daqui a 3 anos o Lula é o quê? Ex-presidente do Brasil. E o Elon Musk continua bilionário. Então não é bom negócio brigar com um cara desse.
ele vai continuar rico, ele vai continuar poderoso. O poder de um presidente acaba rapidinho, né? Quando teve essas discussões aí, eu vi alguém falar, poxa, um presidente de um país é muito mais importante que o Elon Musk. Quando o cara falou isso, eu falei assim, sim, só que o governo de um presidente dura 4 anos e a fortuna dele não vai acabar tão cedo. Então, essa ideia de quem tem o poder. Né? O dinheiro é uma forma de poder? É. A riqueza é uma forma de realização? É. Ser rico é melhor que ser pobre? Eu acho que deve ser. Como eu disse a vocês, meu casamento já foi testado na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e meu casamento já foi testado na pobreza. Meu casamento ainda não foi testado na riqueza. Então eu não sei se ser rico é bom, mas eu imagino que deve ser. Mas qual o grande problema de tornar a riqueza como o objetivo da sua vida? A riqueza ocupar o lugar de Deus. Quando a riqueza ocupa o lugar de Deus, você deposita na riqueza a sua segurança. E assim como a gente tem Elon Musk, a gente teve um dia Steve Jobs. E toda a riqueza do Steve Jobs não pôde livrá-lo da morte. E Steve Jobs não levou nada para a sua sepultura. Deixou um legado. É um homem admirável, é um homem que deve ser respeitado, uma memória que deve ser respeitada, um exemplo em muitas áreas da vida, e quem sou eu para julgá-lo ou condená-lo a qualquer coisa? Mas ele era humano, e como qualquer ser humano, finito. Então, confiar na riqueza é insano, porque a riqueza não resolve o grande desafio de hoje, que continua sendo a morte. Então, deve ser melhor ter mais dinheiro do que a gente possa gastar, mas não faça disso o objetivo da sua vida. Não inveje os ricos, inveje os piedosos. Não inveje os ricos, inveje os justos, inveje os sábios, inveje os fiéis, inveje os bondosos, inveje os misericordiosos, porque Deus quer uma esposa que Ele conduza com justiça, com juízo, com bondade, com misericórdia, com fidelidade. Inveje os que vivem em paz, inveje os que estão bem resolvidos. Tem tanta coisa melhor do que riqueza. Bom, eu digo isso sem ter experimentado a riqueza. Mas eu acho que tem coisa boa em Deus. Então, a riqueza é uma idolatria, a gente tem que ter cuidado. E ela é extremamente sedutora, porque a gente vive num mundo capitalista. E até os chineses são capitalistas hoje em dia, então está complicado. Há outras idolatrias. A ciência. A ciência hoje está sendo uma nova forma de religião. Tanto que tem uma religião chamada cientologia. Os filmes são muito interessantes. Eu gosto de filmes porque os filmes mostram como as pessoas pensam. Hoje já se fala em algo chamado transhumanismo, a simbiose de vida de homem e máquina. Tem um filme interessante com o Johnny Depp que ele coloca a inteligência dele, a consciência dele, num conjunto lá de computadores. Né? Então ele continua vivendo no computador. Lucy, um outro filme interessante com a Scarlett Johansson, que ela, por alguma circunstância estranha lá, ela se transforma e ela entra na internet. Então ela vira um ser que está nas máquinas que estão no mundo todo. Então, algumas pessoas hoje já estão gastando, estão financiando projetos para tentar sobreviver à morte do corpo, mas de alguma forma conseguir manter a sua consciência. Isso é a realidade.
Tem gente que acredita, né, que nós vamos conseguir chegar num outro planeta, povoar um outro planeta. Esses filmes de uma nave espacial que vai para algum lugar, colonizar algum lugar, como se o homem pudesse começar a viver num outro lugar que não esse que Deus deu para ele. Isso é uma religião. Uma religião profundamente o quê? Humanista e científica. É um otimismo exagerado, é claro, mas o ser humano não tem limites para a sua imaginação. Lembrem da Torre de Babel. A ideia de fazer uma torre onde Deus não pudesse mais nos afogar num dilúvio. Deus afogou a gente no dilúvio. Então agora a gente vai fazer uma torre alta, porque se Deus mandar água de novo, dessa vez Ele não nos pega de surpresa. É uma forma de tentarmos driblar aquilo que Deus determinou. Então Deus nos colocou neste planeta. Deus nos deu uma vida limitada. Deus nos deu um corpo que é pó e ele se decompõe. Deus nos deu uma existência, uma consciência que só funciona dentro desse corpo que é limitado. Mas alguém está tentando criar caminhos outros. Isso é uma nova religião. Quem é o Deus? É o homem e a ciência. Talvez seja estranho para alguns de vocês, mas é um otimismo. E é uma forma de tentar viver fora dos limites que Deus, por meio da natureza, nos propôs. Os homens vão conseguir? Não nos meus dias. Eu certamente não estarei aqui para isso, já estarei com o Senhor. Mas para mim isso é uma idolatria. A gente achar que pode ir além dos limites postos por Deus. A gente achar que pode vencer a morte. A gente achar que pode transportar a consciência deste lugar que Deus colocou para outro que a gente vai construir. Isso para mim é o homem tentando tomar o lugar de Deus. E mais recentemente surgiram novas expressões idolátricas, as ideologias. As pessoas acreditarem que um homem e uma ideologia política podem resolver o mundo. A igreja já tem um Deus. A igreja já tem um Cristo. A igreja já tem um Senhor. A igreja já tem um nome em torno do qual nós nos reunimos e a quem nós confessamos como nosso Senhor, como nossa esperança e como motivo de existirmos neste mundo. Virou moda agora falar de teologia do domínio. Isso existe. Tinha outros nomes, agora deram um nome chique para esse momento. Isso não é novo, mas é verdade. A igreja pode se tornar um ídolo. E eu quero fechar com essa idolatria. A igreja está se achando mais poderosa do que Deus. Esse discurso, vou dizer, os hinos refletem isso. Lembra daquele hino? E a igreja vem. Como é que é esse hino aí? Graças a Deus aqui não pegou, acho que se cantaram uma vez só, né? Mas é um hino que faz uma louvação da igreja. A igreja vem, a igreja vai conquistar, a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja aquilo, a igreja aquilo outro, a igreja vem. Falei, peraí, nós estamos aqui dizendo que antigamente era ora vem Senhor Jesus, agora quem vai somos nós. Eu brinquei com Esdras esse dia, né? Eu estava viajando, quase que ele tem que parar o carro, né? Essas brincadeiras comigo, né, com minha mania de grandeza, eu falei, então Esdras, tem pastor que já está orando assim, ele fala para Deus, Senhor, não te espantes, nem te atemorizes, porque eu sou contigo. O Esdras quase teve que parar o carro. Tem gente que está orando quase desse jeito, né? Senhor, não temas. Eu serei contigo, Senhor. Fique tranquilo, essa igreja vai dar certo, porque eu
cheguei aqui. Há muito tempo eu inventei essa piada, né? Que o cara vai lá, toma posse da igreja e fala: Deus, fique tranquilo que agora eu assumi essa igreja, as coisas vão caminhar bem. Há pessoas que estão confundindo os papéis. Estão achando que a igreja é maior que Deus. Gente, isso é idolatria. Isso é idolatria. Nós estamos nos colocando num lugar que já tem dono, que já tem trono, e o trono está estabelecido, os querubins estão ali ao redor do trono, ao redor desse trono tem os anciãos, e os anciãos representam. Deixa eu explicar para vocês o negócio do Apocalipse, né? A visão do Apocalipse é o seguinte: não é um trono feito os salões das monarquias europeias. Lá no fundo do salão tem uma parede com um vitral imenso e um trono onde senta o rei, e os súditos estão assim nessa posição. Não. A visão do Apocalipse, há um trono posto sobre o firmamento. Ao redor do trono é uma experiência circular. Há 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, um tem rosto de homem, outro tem rosto de boi, outro tem rosto de leão, outro tem rosto de águia. Um representa, são as 4 ondas da criação. Deus primeiro cria os animais domésticos. Aliás, primeiro ele cria as aves e os peixes. Depois ele cria a águia, os animais domésticos, o boi. Depois ele cria os selváticos, o leão, e por fim ele cria o homem. Então, ao redor do trono estão 4 seres viventes que representam as 4 ondas da criação. Ao redor dos 4 seres viventes há um círculo de 24 anciãos que tiram as suas coroas e colocam diante do Senhor, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Esses 24 anciãos, eles representam, provavelmente, os turnos de 24 horas no templo, onde Deus era adorado continuamente. Depois, ao redor destes, há miríades de anjos. E ainda temos os serafins que orbitam. E, por fim, um outro círculo com gente de todo o povo, língua, tribo e nação. Então, a adoração a Deus, ela é de tudo e de todos. Por isso que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Deus está no centro, e tudo ao redor, tudo orbita a Deus e tudo glorifica a Deus. Quando alguém resolve fazer um outro trono, um outro lugar de adoração, isso é idolatria. Então a igreja se curva diante do Senhor. E antes da igreja, os seres angelicais, os seres celestiais, adoram o Senhor. Vejam bem, quando a gente canta, tem gente que pensa que quando a gente canta, Deus desce para nos ouvir. Eu acho interessante certas frases que se ouve por aí, né? Senhor, eu lembro da época da dança, nós queremos atrair a presença de Deus com dança. Ou seja, a gente vai dançar tão bonito que Deus vai descer do céu para ver a gente dançar. Nós queremos atrair a presença de Deus com os nossos louvores. Então, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Gente, não é Deus que vem. Deus não desce para admirar a nossa beleza. Somos nós que somos convidados por meio de Cristo a entrarmos na presença de Deus e a glorificarmos a Deus na beleza da santidade dEle. Deus nos convida a subir e somarmos as nossas vozes aos anjos, somarmos as nossas vozes aos serafins, somarmos as nossas vozes àqueles que já estão lá dando glória a Ele. Deus nos convida a entrarmos nós na presença dEle. Não é Deus que vem à nossa presença. Somos nós que por Cristo temos acesso à presença de Deus. Eu sei que as pessoas não falam por mal, mas a linguagem expressa como as pessoas não compreendem. Não é por mal, mas isso só serve para ilustrar como a gente às vezes
confunde o Criador e a criatura, o Senhor e o servo, quem tem o poder e quem pede favor. A igreja não tem poder. Quem tem poder é Cristo. O único poder que nós temos é o poder de invocarmos o nome poderoso de Jesus. Esse é o nosso poder, esse é o nosso segredo, essa é a nossa força, o Deus que está conosco. Então não devemos idolatrar a igreja, achando que a igreja vai mudar o Brasil, que a igreja vai mudar o mundo. Isso é teologia do domínio. Eu lembro, final do século XX, começo do século XXI, tinha um movimento 2000 de oração. Aquela ideia de se a gente orasse bastante, a gente ia mudar o Brasil. Eu já vi esses filmes tantas vezes. Não é a igreja que vai mudar o mundo. Quando Deus quiser, Deus faz. A igreja não provoca avivamento. A igreja clama por avivamento. Só Deus pode dar o avivamento. A igreja não tem poder em si mesma. O poder nos é dado por Deus. Então não devemos idolatrar a igreja. E mais do que isso, não devemos idolatrar aqueles que usam a igreja para outros fins. A igreja se contaminou. A igreja se contaminou. E vai demorar para a igreja se arrepender. Mas eu quero ser hoje como o profeta Oséias. Quero dizer que Deus, no deserto, vai nos atrair para Ele. Deus vai curar a igreja. Mas vai ser no deserto. Deus vai curar a igreja, mas quando ela se humilhar. Deus vai curar a igreja, mas quando a igreja admitir que ela errou, que ela se prostituiu, que ela confessou outro nome, que não o nome de Jesus, e que ela serviu a outros projetos, que não os projetos de Deus. Eu sei que isso me custa caro dizer aqui, e talvez cause contrariedade a alguns. Mas eu quero dizer que eu tenho uma visão de profeta. Eu não beijo a mão de nenhum dos reis. Meu compromisso é com Deus. Eu disse isso antes, venho dizendo isso há muito tempo e vou reafirmar. Eu não tenho compromisso com nenhum político, com nenhum partido político, com nenhuma ideologia. Meu compromisso é com Jesus. Meu compromisso é com o Evangelho. Eu não vou convocar vocês nem para manifestações aqui, nem para manifestações ali. Porque estes homens, todos, mais dia, menos dia, vão para o mesmo lugar que eu vou, à sepultura. Mas o Evangelho vai continuar e a igreja vai continuar. Então, quem colocou sua esperança em outra pessoa que não Jesus, está vendo que não se pode confiar no homem. Seja ele 13, seja 17, 15, 22, 25, 45, 40, escolha qualquer número. Não dá para confiar em ninguém. Eu só confio em Jesus, eu só sirvo a Jesus. E os profetas do Antigo Testamento sabiam o que falavam. E quero finalizar com aquilo que Oséias falou para os sacerdotes, pessoas que ocupam o ofício que eu ocupo. Oséias 4:4. Todavia ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dias, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus,
também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o meu povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei os que merecem pelos seus atos. Deus julgará os sacerdotes, Deus julgará os profetas que conduziram e estão conduzindo o povo para um caminho que Deus não chamou. Eu sei que me custa caro dizer isso, mas eu prefiro dizê-lo e usar os profetas para lembrar a vocês que estas coisas já aconteceram e vão continuar acontecendo, mas o Senhor permanece o mesmo. Não há ídolo que me atraia. Meu compromisso é com o Senhor. Vamos orar? Senhor, a igreja é a noiva. Já cantamos de muitas formas esta nossa relação contigo. É uma relação de amor, Senhor. E deve ser uma relação de fidelidade. Temos que ser fiéis ao Senhor. Foi Cristo quem morreu por nós na cruz. Só Jesus deve ser honrado na igreja como aquele que merece total confiança. Só Jesus deve ser entronizado, só Jesus deve ser adorado, só Jesus deve ser seguido por nós que somos seus discípulos. Senhor, o nosso compromisso é com o crucificado, ressuscitado e glorificado, porque esse é o nosso Cristo. É o Cristo que esteve na cruz, é o Cristo que foi sepultado e desceu ao mais baixo, mas Deus o elevou e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que no céu, na terra e até embaixo da terra, todos confessem que Ele é o Senhor. Não há outro nome pelo meio de quem venhamos a ser salvos, senão o nome de Jesus. Senhor, perdoa-nos a nós, Senhor. Perdoa-nos a nós. Os que nos excedemos, Senhor, confiando além da medida e defendendo além da medida homens que são falhos e pecadores. Não há, Senhor, homem que mereça a lealdade da tua igreja plena, Senhor. Não há homem que seja infalível. Por isso nós confessamos o nosso pecado, Senhor, e pedimos que mais uma vez nos chame de meu povo e olhe para nós como aqueles de quem o Senhor tem misericórdia. Cura, Senhor, cura a tua igreja dessa insanidade. Cura a tua igreja das fraturas causadas, Senhor, pela idolatria que se instalou. Cura, Senhor, este corpo ferido, esse corpo machucado, Senhor. Essa igreja dividida, Senhor, cindida, empobrecida, enfraquecida, Senhor. Sim, cura, Senhor, e faze-nos ver os nossos pecados, Senhor. Quando nos afastamos de Ti, quando olhamos para a riqueza deste mundo, quando confiamos em nós mesmos, Senhor, quando nos envaidecemos com as nossas conquistas, quando nos envaidecemos com aquilo que somos, quando nos deixamos embriagar com essa teologia coaching, quando nos deixamos embriagar, Senhor, com estas vozes de domínio e de conquista, quando deixamos nos iludir, Senhor.
por tantas vozes que clamam no mundo, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. Cura a tua igreja, Senhor, e perdoa os nossos pecados, que possamos nos reconciliar uns com os outros, Senhor, que possamos nos aproximar uns dos outros, que possamos superar todas estas coisas que não dizem respeito ao teu reino, para vivermos de acordo com a tua vontade, Senhor, honrando a quem quer que seja a autoridade que lá esteja, orando por ela e denunciando o pecado dela. Queremos ser como Elias, Senhor, corajosos para confrontar o rei, quem quer que ele seja, para denunciarmos o pecado, venha ele de onde vier. Que nós sejamos como Elias, Senhor, que prefere o deserto, que prefere uma fonte de água, um filete de água, que prefere o pão que vem do céu, do que comer à mesa do rei. Que nós, Senhor, nos mantenhamos como Daniel, que na corte da Babilônia não comeu da comida do rei, não bebeu do vinho do rei. Que nós sejamos assim, Senhor, que não nos curvemos aos reis da terra, porque já temos um rei no céu. Que não nos vendamos, Senhor, ou vendamos o nosso povo como se fossem nossas ovelhas, porque elas pertencem ao Senhor. E que os sacerdotes, Senhor, do teu povo, arrependam-se, convertam-se e voltem para ti, Senhor. Eu sei que o Senhor nos convida a voltarmos. O Senhor nos convida por meio de Oséias a conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Faz isso por nós, Senhor, hoje, amanhã e ao longo deste ano. Que nós vejamos a tua cura brotar no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Vá na graça, na paz de Jesus.